A personalidade humana e sua sobrevivência à morte corporal. Friedrich W. Myers. Conteúdo resumido. A presente obra foi um dos primeiros estudos científicos que objetivaram a investigação sistemática acerca dos fenômenos psíquicos. Friedrich Myers foi um dos pioneiros na criação de um sistema de classificação de fenômenos paranormais. As palavras telepatia, supranormal, além dos famosos termos eu subliminar e eu supraliminar, adotados pela parapsicologia atual, são de autoria desse grande pesquisador. A personalidade humana é o resultado de anos de pesquisas levadas a efeito por Myers, com a preciosa colaboração de Henry Sidgwick e Edmund Gurney, e retratadas na obra Phantasms of the Living, Os Fantasmas dos Vivos, de autoria de Myers, Gurney e Podmore. O principal objetivo da obra é esclarecer, com base na análise de fatos, a questão que mais importa ao homem, a de saber se ele possui ou não uma alma imortal ou, em outras palavras, se a sua personalidade implica algum elemento suscetível de sobreviver à morte corporal. E além de concluir positivamente sobre a sobrevivência do ser psíquico além da morte do corpo físico, o autor chega, ainda, a uma conclusão filosófica de consequências ainda mais grandiosas, a de que nós somos seres espirituais em constante e permanente evolução. Esse é o nosso destino neste e nos outros mundos, a evolução gradual em numerosas etapas, a qual é impossível designar um limite. Apreciação de autores espíritas clássicos. A personalidade humana, Jeff Myers, professor de Cambridge, é um estudo profundo e metódico dos fenômenos espíritas, firmado numa opulenta documentação e rematado por uma síntese filosófica em que são magistralmente expostas as vastas consequências da ciência psíquica. Leon Denis, no Invisível, capítulo 1, A Ciência Espírita. Respaldando a ciência espírita e suas bases filosóficas, temos agora a obra monumental mais esquecida e de flagrante atualidade de Friedrich Myers, em colaboração com Henry Sidgwick e Edmund Gurney, A Personalidade Humana. J. Culano Pires, O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, capítulo 8, Os Caminhos Escusos da Moral. Foi então que li a obra monumental de Myers, A Personalidade Humana de cujas formidáveis raízes se há de erguer toda uma árvore de conhecimentos. Arthur Conan Doyle, A Nova Revelação, capítulo 1, As Pesquisas. Prefácio. O livro que finalmente decidi publicar não é mais do que uma exposição parcial de um tema em pleno desenvolvimento e que esperei por muito tempo poder tratar de maneira mais satisfatória. Mas, à medida que o conhecimento se completa, a vida se vai e eu preferi aproveitar os anos que me sobram para agregar, com este manual tão imperfeito, minha contribuição a uma ordem de investigações cuja novidade e complexidade exigem necessariamente sistematização provisória, com a esperança de que, ao sugerir novas investigações, e com o acúmulo de novos dados, logo será ultrapassada e superada. Poucos críticos deste livro perceberão melhor do que os seus defeitos e as suas lacunas, mas são poucos também os que até agora compreenderam toda a importância dos fatos de que trata este livro. Grande número desses fatos já foi publicado no Phantasms of the Living. Um número ainda maior no Comptes Rendus de la Société de Recherches Psíquicas. Mas esses fatos ainda estão longe de haver adquirido cidadania na consciência científica moderna. Estou convencido de que um dia parecerá assombroso que a divulgação desses fatos tenha sido deixada a um escritor que dispõe de tempo tão restrito e de uma bagagem científica tão incompleta. Se este livro tem algum valor, deve em grande parte a outras inteligências que não a de seu autor. Sua própria extensão, antes de tudo, deve-se ao trabalho de dois amigos devotados e inestimáveis colaboradores, a cuja memória eu dedico. A parte que corresponde a esses pranteados colegas, Henry Sidgwick e Edmund Gurney,
Ainda que formado por sua natureza e quantidade, o elemento essencial deste livro não pode ser definida de modo exato e completo em vista das mudanças ocorridas desde a morte de ambos. Mas é possível avaliar até certo ponto a importância de sua colaboração no que concerne à revisão de meus trabalhos anteriores, às experiências realizadas em conjunto, aos pensamentos e às descobertas originais. As enormes citações tomadas diretamente de Edmund Gurney têm por objetivo mostrar o grau de intimidade que, até sua morte, nos unia no trabalho comum. Mas o benefício que recebi desta associação tem ainda um sentido mais profundo. Sempre visamos demonstrar que para este estudo há necessidade de uma sustentação moral íntima. Um homem isolado, um excêntrico, ou um homem que viva cercado de indivíduos de inteligência inferior à sua pensará, talvez, que é fácil trabalhar com segurança numa obra que sabe, de antemão, ser desprezada ou ignorada pela massa de seus contemporâneos. Mas a obra é mais difícil para um homem que se sente unido por numerosos laços a seus semelhantes e que deseja viver com espíritos iguais ou superiores ao seu. Um homem assim não pode desdenhar a reprovação, explícita ou implícita, do importante grupo de pessoas cujas opiniões concernentes a outros temas aprender a estimar. Não necessito dizer que a atitude do mundo científico e do mundo intelectual em geral era, naquela época, mais caracterizada que na atualidade. Hoje escrevo com plena consciência do escasso valor que se dá, geralmente, aos estudos que realizo. Hoje em dia um livro sobre o tema que enfrento deve esperar não somente críticas legítimas e justificadas, mas também o desdém e a oposição que excitam naturalmente toda novidade e toda heterodoxia. Não quero, porém, transformar em ato de coragem uma empresa que a geração seguinte verá, talvez, como a coisa mais natural do mundo. Nihil ausinis vana contenere, esta será, certamente, a saudação mais animadora que se dirigirá à nossa temerária independência. Contudo, o reconhecimento me obriga a dizer que, mesmo tendo podido pensar, no meu foro íntimo, dar prova de valor desprezando as coisas vãs, não me atreveria nunca a aplicar os meus conhecimentos de diletante a uma publicação desta envergadura, se o meu respeito pelas opiniões de meus amigos não me houvesse aumentado um pouco a confiança em mim mesmo. Seus favores e sua amizade converteram em prazer a parte que eu realizei neste trabalho, fazendo-me considerar um verdadeiro dever a publicação deste livro. Resta-me, ainda, agradecer a outro colega desaparecido, o Dr. Atemieres, que me ajudou durante anos em todas as questões médicas tratadas durante o desenrolar deste livro. Sou também muito reconhecido aos correspondentes que me cederam os seus depoimentos originais e à Société de Recherches Psíquicas pela autorização de utilizá-los. Contudo, devo deixar ao próprio livro o cuidado de indicar mais particularmente tudo o quanto devo a numerosos homens e mulheres, e qual é a extensão do trabalho e o interesse do que vai exposto e apresentado nestas páginas. Este livro é, com efeito, mais uma exposição do que uma demonstração. Minhas débeis forças não me permitiriam resumir o acúmulo de dados já reunidos nos 16 volumes do Comptes Rendus, nos 9 volumes do jornal, no Pantages of Living e em outros livros e coleções manuscritas. Este ramo do conhecimento exige, como todos os demais, estudo cuidadoso dos que desejam compreendê-lo e fazê-lo avançar. O que me propus nesta obra foi somente tornar este conhecimento mais acessível, coordenando-o de uma forma tão clara e inteligível quanto me permitiram os meus limitados recursos pessoais e natureza mesma dos fatos. F. W. H. Myers. 1. Introdução. Na longa história dos esforços do homem para compreender a sua própria natureza e assenhorear-se do seu destino, existe uma lacuna ou omissão singular que, mesmo se mais tarde tentássemos explicá-la, sua mera constatação teria sempre o ar de um paradoxo.
Isto é tão verdadeiro que o homem nunca sonhou aplicar aos problemas que o interessam de modo mais íntimo os mesmos métodos de investigação que com eficácia aplicou a todos os demais problemas. A questão que mais importa ao homem é a de saber se ele possui ou não uma alma imortal ou, para evitar a palavra imortal, que pertence ao domínio do infinito, se a sua personalidade implica algum elemento suscetível de sobreviver à morte corporal. Os terrores mais graves, as esperanças mais elevadas que tenham oprimido ou estimulado os espíritos humanos sempre estiveram ligados a essa questão. De outro lado, o método que nossa raça encontrou como mais eficaz para a aquisição de conhecimento é agora familiar a todo mundo. É o método da ciência moderna, o procedimento que consiste em interrogar a natureza sem paixão e sem preconceito, de modo paciente e sistemático, mediante experimentação minuciosa e registro dos resultados que permitam adivinhar as verdades mais árduas segundo as indicações quase sempre mais simples. Esse método é seguido atualmente em todo o mundo civilizado e, mesmo que em certos aspectos as experiências se mostrem difíceis ou duvidosas, os fatos raros e incompletos, a ciência prossegue lentamente sua obra e aguarda o seu momento, negando-se a cair na tradição ou lançar-se à especulação, porque as veredas estreitas são as únicas que levam aos descobrimentos memoráveis, às verdades indiscutíveis. Esse método, dizemos, não foi aplicado nunca ao problema capital concernente à existência, às faculdades e ao destino do espírito humano, embora essa omissão não esteja baseada na convicção geral da insolubilidade do problema. Sem dúvida, a fórmula agnóstica, quase diria a superstição científica que se resume nas palavras ignoramus e ignorabimus, conta agora com partidários entre os sábios, mas nunca constituiu, tanto hoje como antes, a crença geral do gênero humano. Existe desde uns 2000 anos, na maioria dos países civilizados, a crença de que a sobrevivência após a morte corporal foi provada indiscutivelmente por certos fenômenos que, em determinado momento, foram observados na Palestina. E fora da crença cristã, os homens guiados pela razão ou pelo instinto, ou mesmo pela superstição, acreditaram sempre que certos fenômenos espirituais eram o testemunho de uma vida cujos limites ultrapassavam a vida que conhecemos. Mas até agora nenhum dos que, por motivos incertos ou definidos, acreditam que a questão possa ser resolvida ou que se tenha solucionado graças à observação humana e os fatos objetivos, não realizou nenhuma tentativa séria para pôr em concordância essa crença com os dados científicos. Nenhum se empenhou suficientemente em confirmá-la, dar-lhe explicações, estabelecer analogias. Todos se contentaram em limitar as suas convicções relativas a essas questões capitais, num compartimento isolado do próprio cérebro, compartimento destinado à religião e à superstição, não à observação e ao experimento. O fim deste livro, como foi, desde seu início, o da Société de Recherches Psíquicas, graças a qual pude reunir a maioria dos documentos aqui acumulados, em mostrar o que se pode fazer para suprimir esse tabique artificial de separação que excluía, até este momento, do domínio científico exatamente os problemas para cuja solução há maior necessidade de processos e métodos científicos. Devo dizer, antes de tudo, que a palavra científico significa para mim uma autoridade a que me submeto, não um modelo que tenha a pretensão de realizar. A ciência de que falo não pode ser mais do que uma ciência nascente, não um desses vastos sistemas de conhecimentos reunidos para cuja consecução trabalham milhares de especialistas em seus laboratórios, senão algo semelhante a um desses sistemas em seus modestos começos, quando alguns monges buscavam as propriedades dos metais nobres ou quando alguns pastores caldeus estudavam a posição das estrelas fixas. Proponho-me, unicamente, dar aqui o simples rudimento socrático desses organismos do pensamento exato,
os prolegômenos axiomáticos de todo progresso duradouro. Gostaria que se introduzisse na discussão dos problemas mais profundos, concernentes à natureza e ao destino humanos, a mesma análise crítica de resultados utilizada geralmente na discussão relativa à natureza e ao destino do planeta onde se movem os homens. Conceder-me-ão, talvez, que não obstante a aparente evidência desta proposição, os que a sustentam penetram num domínio de investigações mais vasto e mais estranho do que o habitual e ultrapassam os limites estreitos nos quais, em virtude de velho convencionalismo, os partidários das diferentes soluções dessas questões estiveram confinados até agora. Uma breve explanação de certos fatos históricos conhecidos contribuirá para esclarecer a minha opinião. Comecemos perguntando por que motivo, enquanto uns consideram solucionável o problema da sobrevivência do homem mediante as provas suficientes, e outros acham insuficientes as provas tradicionais, ordinariamente oferecidas, nenhuma das partes fez um esforço sério para averiguar se não seria possível conceber outras provas mais recentes. Para nós, o motivo é bastante simples. Numa raça cujos esforços estão inteiramente voltados para a satisfação das necessidades imediatas da vida, a importância capital deste problema central encontrava sempre fechado o caminho de seu exame metódico e científico. Há algumas crenças para cuja verificação a humanidade não teve tempo de esperar. O que devo fazer para saber o que sou? Eis uma questão que tem a mesma importância da causa das marés ou das manchas solares. O homem tem necessidade de uma firme convicção no que concerne ao que deve temer ou esperar da parte do mundo invisível. As crenças surgem na razão direta dessa necessidade de acreditar, e para que se mantenham reclamam uma única lei. Com essas crenças específicas nasce o costume geral de considerar tudo que diz respeito ao mundo invisível como tabu, como escapando à observação e ao exame comuns. Passemos das generalidades à história positiva da civilização ocidental. Na época em que as múltiplas crenças locais, rituais, disseminadas como soluções parciais de problemas cósmicos, destroem-se mutuamente por simples contato e fusão, produziu-se um acontecimento que, nos reduzidos anais da civilização humana em seus albores, pode ser considerado como ímpar. Foi vivida uma vida durante a qual a resposta mais alta que o instinto moral humano jamais recebera, viu-se corroborada por fenômenos que todo mundo considera milagrosos e dos quais a ressurreição foi a expressão culminante. Seria ilegítimo da minha parte recorrer, para favorecer minha opinião, aos argumentos proporcionados pelos fenômenos dessa ressurreição. Tendo apelado à ciência, procedo de acordo com ela, considerando incoerente invocar o que a ciência, no sentido estrito da palavra, considera como uma tradição da época pré-científica. Mas sabemos que essa grande tradição, considerada como fato, ganhou a adesão e a fé da maioria dos espíritos europeus. Os resultados completos que se seguiram ao triunfo do cristianismo foram discutidos por número enorme de historiadores. Todavia, um resultado que vemos sob luz nova foi o de que a Igreja cristã, a religião cristã, se converteram para os europeus em defensores e representantes válidos de todos os fenômenos que dizem respeito ao mundo invisível. Enquanto o cristianismo predominou, todos os fenômenos que pareciam ir além da experiência ficavam absorvidos por ele e eram considerados como indícios secundários da atividade de seus anjos e de seus demônios. E quando o cristianismo começava a ser seriamente atacado, essas manifestações secundárias foram perdidas de vista. Os sacerdotes achavam mais prudente defender suas tradições e instituições, em lugar de se aventurarem na busca de provas independentes que favorecessem a existência de um mundo espiritual. Seus inimigos esforçavam-se por destruir os baluartes da ortodoxia, ignorando a existência de certas praças fortes isoladas que não formavam parte da linha de defesa principal. Contudo, as leis da natureza seguiam seu caminho habitual. Como sempre,
revelavam coisas que já haviam sido reveladas antes e, de vez em quando, algum fenômeno maravilhoso, mas semelhante às histórias de outras épocas do que se admitia, deslizava-se entre a superstição de um lado e a indiferença de outro. A magia, o mesmerismo, o swedenborgianismo, o espiritismo, apareceram sucessivamente entre numerosos outros fenômenos de menor importância, como testemunhos da necessidade de uma investigação mais profunda. Algumas palavras a propósito desses 4 movimentos bastarão para mostrar o seu relacionamento com o tema de que nos ocupamos. A magia, o ensino que resulta da magia, no que diz respeito ao valor do testemunho humano, é tanto mais notável por ter sido completamente desconhecido durante muito tempo. A crença nas bruxas passou durante muito tempo como o exemplo mais notável de ignorância e loucura humanas. Num livro relativamente recente como a História do Rationalisme, de Lecky, o declínio repentino dessa crença popular é indicado como um sinal do desaparecimento irresistível do erro e da ignorância, sob a influência da atmosfera intelectual de uma época mais esclarecida. Mas, depois das experiências praticadas na França, a partir de 1880, ficou demonstrado em que coisas uma mulher histérica pode acreditar, sob a influência da sugestão exterior ou da autossugestão. Começou-se a entender que os fenômenos da magia eram o que os fenômenos observados em Salpêtrière pareceriam às enfermas, se as tivessem deixado sozinhas no hospital, sem qualquer intervenção médica. Edmond de Gournay, depois de ter, em Phantasms of the Living, submetido toda a literatura sobre a magia a uma análise mais minuciosa da que se considerara digna até aquela data, demonstrou igualmente que, do ponto de vista prático, todas as declarações de primeira mão, feitas espontaneamente, isto é, sem ter sido provocadas pela tortura, podem ter sido verdadeiras ou consideradas como tais pelos declarantes, representando a convicção de pessoas sãs, posto que frequentemente histéricas, que somente eram culpadas de confundir alucinações, produto da autossugestão, com fatos da vida real. Inclusive as regiões insensíveis das bruxas eram, sem dúvida, realmente anestésicas, representando um sintoma bem conhecido hoje, as zonas analgésicas de Pitres e de Charcot. A bruxaria foi, na realidade, uma experiência psicopatológica gigantesca e cruel, praticada pelos investigadores da histeria, mas praticada às cegas, sem que fosse possível utilizar os resultados. O mesmerismo, as possibilidades latentes da sugestão, ainda que sob outro nome e associadas a muitos elementos estranhos, saíram novamente à luz com o movimento inaugurado por Mesmer, simultaneamente inventor e charlatão. Ainda desta vez a época não estava bastante madura e a oposição científica, embora menos avassalante que a oposição religiosa que mandava os feiticeiros para a fogueira, foi suficientemente forte para deter de novo a ciência nascente. Em nossa geração, apenas uma terceira tentativa recebeu melhor acolhida. E atualmente o hipnotismo e a psicoterapia, nas quais todo fato bem provado de feitiçaria e de mesmerismo encontra, se não a sua explicação, pelo menos a sua analogia, estão a ponto de impor-se como métodos excelentes de alívio das misérias humanas. Esse rápido esboço do desenvolvimento, mediante impulsos sucessivos, numa atmosfera de desconfiança e desânimo, de um grupo de tendências e faculdades mentais e de sensibilidades reconhecidas hoje como realmente existentes, e com frequências saudáveis, é paralelo à história do desenvolvimento, entre dificuldades análogas, de outro grupo de faculdades onde sensibilidades cuja existência, sempre discutida, caso se estabelecesse com firmeza, teria para a humanidade uma importância ainda maior. Em nenhuma das épocas que conhecemos, nem antes nem depois da era cristã, a série de manifestações de êxtase ou de possessão, que se presumia em comunicação com um mundo superior, deixaram de existir inteiramente. Às vezes,
Como na época de Santa Teresa, os êxtases desse gênero constituíam, por assim dizer, o fato central ou culminante do mundo cristão. Não vou me ocupar aqui desses experimentos. As provas existentes a seu favor são de caráter eminentemente subjetivo e estarão mais bem colocadas numa discussão ulterior, relacionada com o grau de confiança que se pode conceder à interpretação dada a seus próprios fenômenos pelas pessoas interessadas. Contudo, entre essas largas séries encontra-se a história excepcional, por assim dizer, de Emanuel Swedenborg. É sabido que, neste caso, parecem ter existido provas objetivas excelentes, tanto de clarividência e telestesia como de comunicação com os mortos. E não podemos deixar de lamentar que o filósofo Kant, que estava em parte convencido do poder paranormal de Swedenborg, não tenha levado mais longe uma análise que valeria, pelo menos, tanto quanto as demais a que aplicou o seu espírito superior. Mas, independentemente dessas provas objetivas, o fato era em si mesmo suficientemente interessante para atrair atenção durante mais tempo. É-me impossível discutir aqui a estranha mistura que apresentam as revelações de Swedenborg, de literalismo servil e de especulação exaltada, de ortodoxia pedante e de temeridade que lhe permitiram olhar e ver muito mais adiante do que era acessível à sua época. Basta-me dizer que, se Sócrates fez descer a filosofia do céu à terra, Swedenborg, noutro sentido um pouco diferente, fê-la subir novamente ao céu, criando a noção de ciência do mundo espiritual de forma tão séria, ainda que de uma maneira menos persuasiva, como Sócrates criou a ideia da ciência do mundo, tal como a conhecemos. Swedenborg foi o primeiro para quem o mundo invisível era principalmente um domínio das leis, como uma região onde reinam não só a emoção etérea e a adoração imóvel, mas um progresso definido, resultado de relações definidas entre causas e efeitos, de leis fundamentais que presidem a existência e as relações espirituais, que um dia chegaremos a perceber e formular. Não considero Swedenborg nem como um profeta inspirado nem como um comentarista digno de confiança no tocante às suas próprias experiências, senão como um ilustre precursor desta grande ciência a qual nos propomos trazer nossa contribuição. O precursor seguinte, que felizmente ainda vive, que devo mencionar nesta breve nota, é o célebre físico-químico, Sir W. Crookes. Da mesma forma que Swedenborg, foi o primeiro cientista ilustre que tratou de, honestamente, provar mediante experiências de uma precisão científica as recíprocas influências que existem entre o mundo espiritual e o nosso e sua contínua interpenetração. Mas enquanto Crookes contentou-se com estabelecer certos fatos paranormais, sem ir mais além, há um grupo de pessoas que fundamentaram sobre esses fatos e outros análogos um esquema de crença, conhecido sob o nome de espiritualismo moderno ou espiritismo. Os capítulos seguintes mostrarão tudo o que devo às observações feitas pelos membros desse grupo. E, ao mesmo tempo, ver-se-á que mais de uma vez minhas conclusões coincidem com as conclusões a que eles chegaram anteriormente. Por esse motivo esta obra constitui, na maior parte, uma refutação crítica do principal dogma espírita, do qual Alfred Russell Wallace é atualmente o partidário mais ilustre, segundo o qual todos os fenômenos paranormais se devem à interferência dos espíritos dos mortos. Acredito, ao contrário, serem devidos, na sua maioria, à ação de espíritos encarnados, quer do próprio sujeito ou de um agente qualquer. Mas, apesar das diferenças especulativas que nos separam, estou concorde com ele em não desejar que o que considero como um ramo da investigação científica, que decorre naturalmente de nossos conhecimentos atuais, degenere numa crença sectária. Acredito que, na maior parte, deve-se à adesão irracional que, com frequência, degenera numa credulidade cega,
O escasso progresso da literatura espírita e os estímulos que os cientistas encontraram num grande número de manifestações fraudulentas para se declararem hostis ao estudo dos fenômenos registrados e defendidos por meios e procedimentos tão contrários à ciência. Não sei que grau de originalidade e de importância atribuiriam os nossos pósteros à contribuição que trouxemos para a solução desses problemas. Por volta de 1873, quando o materialismo que acabava de invadir nossas costas estava, por assim dizer, em seu apogeu, um pequeno grupo de amigos, reunidos em Cambridge, imbuiu-se da convicção de que as profundas questões em litígio mereciam uma atenção e um esforço mais sério do que o que lhes tinham sido consagrados até então. A meu ver, nenhuma tentativa digna de tal nome havia sido feita até então para determinar se somos ou não capazes de saber algo a respeito do mundo invisível. E adquiri a convicção de que se algo relacionado a esse mundo podia ser conhecido, de tal forma que a ciência pudesse adotar e manter esse conhecimento, não era como consequência do exame da tradição, nem com a ajuda de especulações metafísicas, senão simplesmente pela experiência e observação, pela aplicação aos fenômenos que se passam em torno de nós e dentro de nós, dos mesmos métodos de investigação exata, imparcial, prudente, aos quais devemos o conhecimento do mundo visível e palpável. Alguns de meus atuais leitores verão nisto, talvez, uma redundância, outros um paradoxo. Mas, redundância ou paradoxo, este pensamento tornava necessário um esforço que, segundo entendo, não havia sido feito anteriormente. As investigações que se impunham não podiam se limitar à simples análise de documentos históricos ou às origens desta ou daquela revelação do passado. Essas investigações deveriam basear-se, como toda investigação científica, no sentido estrito da palavra, em fatos subjetivos realmente observáveis, e repousar em experiências que pudéssemos repetir hoje com esperança de superá-las amanhã. Não se podia tratar mais que de investigações baseadas, para empregar uma expressão ultrapassada, na hipótese uniformizada, isto é, na proposição de que, se existe um mundo espiritual, e se esse mundo foi, numa época qualquer, suscetível de se manifestar e de ser descoberto, pode-se fazer o mesmo em nossos dias. Deste lado, e partindo dessas considerações, o grupo ao qual pertencia abordar o tema. Nossos métodos, nossos princípios, tudo estava por fazer. Fazendo todo o possível para descobrir as provas, reunindo em torno de nós um pequeno grupo de pessoas desejosas de ajudar-nos na investigação dos fenômenos obscuros, relativos à natureza e à experiência do homem. Finalmente tivemos a sorte de descobrir num ponto definido e importante um acordo entre os dados experimentais e os dados espontâneos. Chegamos a acreditar que não estava desprovida de verdade a tese que, desde Swedenborg e os primeiros mesmeristas, foi formulada frequentemente, ainda que de um modo superficial e ineficaz, segundo a qual podem estabelecer-se comunicações de espírito a espírito sem intervenção de órgãos sensoriais conhecidos. Achamos que o fator por meio do qual se produzem as comunicações desse gênero, susceptíveis de serem discernidas com a ajuda de provas apropriadas em ocasiões habituais, parecia associado a um fator mais ativo e, em todo caso, mais reconhecível, que se manifestava nos momentos críticos ou na hora da morte. Edmund Gurney, o colaborador e amigo imprescindível, cujo desaparecimento, ocorrido em 1888, foi para nós uma fonte de profundos desânimos, havia exposto esses dados numa grande obra, Phantasms of the Living, em cujo preparo Gurney e eu tivemos somente um papel secundário. Os 15 anos transcorridos desde a publicação desse livro aumentaram os elementos de que dispunha Gurney e mostraram, atrevo-me a afirmar, o valor geral do conjunto de provas e de argumentos que serviram de materiais à sua obra. É, com efeito, de importância capital a doutrina da telepatia,
que se pode considerar como a primeira lei oferecida à curiosidade humana e que, mesmo operando no mundo material, é, na minha opinião, ao menos uma lei do mundo espiritual ou metaetéreo. Tratarei de mostrar, no desenvolver desta obra, mediante numerosos exemplos, a importância das consequências que se depreendem da doutrina das comunicações interespirituais diretas ou parasensoriais. Entre essas consequências, a mais importante é a luz que derrama essa descoberta sobre a natureza íntima do homem e sobre a possibilidade da sua sobrevivência após a morte. Descobrimos gradualmente que as narrações que tratam das aparições no momento da morte, e são testemunhos de uma comunicação parasensorial entre o moribundo e o amigo que o vê, conduzem-nos diretamente, sem nenhuma aparente solução de continuidade, às aparições que sobrevivem à morte da pessoa vista, sem que o sujeito tivesse conhecimento da morte, as quais são devidas, não à emergência de latente recordação, mas antes à ação persistente do espírito da pessoa morta. A tarefa que nos incumbia, imediatamente, era a de colecionar e analisar os dados desta categoria e muitos outros, com o fim de provar a sobrevivência espiritual do homem. Mas, após haver continuado nessa tarefa durante alguns anos, dei-me conta de que a passagem da ação do espírito encarnado para do espírito desencarnado era de uma natureza demasiadamente brusca, quer me parecer. À medida que se acumulavam as provas a favor das aparições, o indivíduo percebia que as aparições dos vivos formavam uma sequência contínua com as dos defuntos. Mas todo o conjunto de provas que, à primeira vista, propendia a mostrar a sobrevivência do homem, era de um gênero muito mais complexo. Essas provas consistiam, por exemplo, em grande parte, em manifestações faladas e escritas que se traduziam por intermédio da mão e da voz da pessoa viva, mas empenhadas em fazer crer que tinham sua origem num espírito desencarnado. A essas manifestações, apreciadas em seu todo, não se aplicou, até agora, um critério satisfatório. Considerando os casos desse gênero, vi claramente que, antes de poder afirmar com certeza que tal conjunto de manifestações implica numa influência de além-túmulo, era necessário submeter as faculdades da personalidade encarnada do homem a uma análise mais profunda do que a considerada pelos psicólogos, pouco a par dos novos dados, como suficiente. Lentamente, e como impulsionado pela necessidade, propus-me uma tarefa que, para ser realizada completamente, exigia conhecimentos e capacidades superiores aos que eu possuía. O esboço, realmente sumário, que constitui o fruto de meus esforços, não é, a meu ver, mais do que um ensaio preparatório que precederá um tratamento mais completo e profundo do tema que o novo século receberá, estou seguro, de mãos mais competentes. Este livro terá já alcançado um grande sucesso se puder ser logo superado por outro melhor, porque isso será a prova de que não me equivoquei ao afirmar que o tratamento sério dessas questões nada mais é que o complemento e a conclusão inevitáveis do processo lento pelo qual o homem reuniu seguidamente, no domínio da ciência, todos os grupos de fenômenos acessíveis, todos, à exceção deste. Abordo, sem mais preâmbulo, o exame das faculdades humanas, tal como se manifestam nas diferentes fases da personalidade, com a esperança de tirar delas os elementos que nos permitam compreender melhor esses fenômenos pouco conhecidos. Evitarei, o quanto possível, nesta discussão, tudo o que seja do domínio da metafísica ou da teologia. Evitarei a teologia porque penso, como já disse, que usando os argumentos fundados na experiência e na observação, não tenho o direito de apelar para as considerações tradicionais ou subjetivas, qualquer que seja a sua importância. Por análogas razões não quero começar a expor a ideia da personalidade por um resumo histórico das opiniões filosóficas que diferentes pensadores professaram a respeito, nem especular sobre matérias não susceptíveis de uma prova objetiva. Nada mais farei do que resumir, com a maior brevidade possível,
duas opiniões sobre a personalidade humana que não podemos separar, ou seja, o antigo ponto de vista do bom senso, e que é ainda o da maioria das criaturas, e o ponto de vista mais recente da psicologia experimental, que considera a personalidade humana ou animal como um conjunto de elementos heterogêneos, uma composto. O seguinte trecho, de uma famosa obra de Heide, Essays sur les facultés intellectuelles de l'homme, expressa o primeiro desses pontos de vista. A convicção que todo homem possui de sua própria identidade, por mais distantes que remontem as suas recordações, não necessita do socorro da filosofia para ser reforçada e nenhuma filosofia é capaz de debilitá-la sem haver determinado previamente um certo grau de loucura. Minha identidade pessoal implica, consequentemente, a existência contínua dessa coisa indivisível que chamamos eu. Seja o que for esse eu, é algo que pensa, reflete, resolve, trabalha e sofre. Não sou nem pensamento, nem ação, nem sentimento, sou algo que pensa, trabalha e sofre. Meus pensamentos, atos e sentimentos mudam constantemente, constituem uma existência sucessiva, não contínua, mas o eu ao qual pertence é permanente e conserva uma posição invariável com relação a todos os pensamentos, todas as ações e todos os sentimentos que se sucedem e que eu chamo de meus. A identidade de uma pessoa é uma identidade perfeita. No que é real, não admite graus. É impossível que uma pessoa seja em parte a mesma, em parte diferente, porque uma pessoa é uma mônada, isto é, indivisível. A identidade aplicada às pessoas não sofre nenhuma ambiguidade, não admite graus de mais ou menos. É a base de todos os direitos, de todas as obrigações e de todas as responsabilidades, e sua noção é fixa e precisa. Em oposição a esse trecho citaremos o que forma a conclusão do ensaio de Ribot sobre as enfermidades da personalidade. A personalidade consiste no organismo e no cérebro, sua manifestação suprema. Contendem-se os restos de tudo aquilo que fomos e as possibilidades de tudo o que seremos. O caráter individual inteiro está ali inscrito, com suas aptidões ativas ou passivas, suas simpatias e antipatias, seu gênio, seu talento ou sua imbecilidade, suas virtudes ou seus vícios, sua inércia ou sua atividade. O que emerge até a consciência é pouco em comparação com o que fica enterrado, posto que ativo. A personalidade consciente nada mais é que uma débil ou parte da personalidade física. A unidade do eu não é, pois, a da entidade una dos espíritas que se dissolvem em múltiplos fenômenos, senão a coordenação de determinado número de estados que renascem sem interrupção e que tem como único ponto de apoio o sentimento vago de nosso corpo. Essa unidade não vai de cima para baixo, mas de baixo para cima. Não é um ponto inicial, mas um ponto final. Existe a unidade perfeita? No sentido rigoroso, matemático, evidentemente não. No relativo encontra-se raramente de passagem. No excelente atirador que aponta, no hábil cirurgião que opera, o sentimento da personalidade real desaparece, o indivíduo consciente fica reduzido a uma ideia. De forma que a perfeita unidade de consciência e o sentido da personalidade se excluem. Retornamos, por outro caminho, à mesma conclusão: o eu é uma coordenação. Ele oscila entre esses dois pontos extremos, além dos quais deixa de ser a unidade pura, a não coordenação absoluta. A última palavra sobre isso é que o consenso da consciência, estando subordinado ao consenso do organismo, o problema da unidade do eu é, em sua forma íntima, um problema biológico. Cabe à biologia explicar, se puder, a gênese dos organismos e a solidariedade de suas partes. A interpretação psicológica não pode deixar de segui-la. Eis duas maneiras de ver que afiguram sinos incompatíveis, uma sugerida pela nossa consciência interna e a outra pela observação que não admite réplica. Os partidários do conceito, o eu é uma coordenação, isto é, da psicologia experimental,
Abandonaram honestamente toda noção de unidade, de vida independente do organismo, numa palavra, de alma humana. Por outro lado, os partidários da unidade do eu, ainda que não tenham sido sempre suficientemente explícitos na sua negação da opinião exposta, contentaram-se em ignorá-la. Que eu saiba, não se fez esforço algum para conciliar as duas opiniões mediante uma síntese mais profunda. E se me iludo de haver realizado nesta obra um esforço nesse sentido, não foi remendando os velhos e gastos argumentos metafísicos. Essa é uma tarefa da qual não me sinto capaz, mas pensei humildemente que estamos de posse de novos dados que permitem considerar a questão sob uma nova luz e ao mesmo tempo resolver a controvérsia por um juízo a favor de ambas as partes, e mais decisivo do que era lícito esperar. Por um lado, a favor dos partidários da coordenação, pode-se dizer que toda sua decomposição deu em seus elementos constitutivos tudo quanto invocam em termos de observação positiva e de experiência objetiva, deve ser mantido sem restrições. Deixemo-las levar a sua análise tão longe quanto queiram, deixemo-las descer, se podem, a esses últimos infinitesimais elementos psíquicos que formam a estrutura complexa, composta, coletiva do homem. Com isso terão feito um trabalho válido e importante. Mas as conclusões negativas dessas escolas estarão fortemente limitadas. Uma investigação mais profunda, mais audaz na direção que preconizam, mostra que se equivocaram ao afirmar que a análise não provava a existência de nenhuma faculdade além daquela que a vida terrena, tal como eles a concebem, é capaz de produzir e o meio terrestre de utilizar. Porque, na realidade, a análise revela os indícios de uma faculdade que a vida material ou planetária jamais poderia engendrar e cujas manifestações implicam e necessariamente fazem pressupor a existência de um mundo espiritual. Por outro lado, e a favor dos partidários da unidade do eu, pode-se dizer que os novos dados são de natureza a dar às suas pretensões uma base mais sólida e uma prova presuntiva que ultrapassam em valor a todas as que poderiam imaginar. A prova, particularmente a de que o eu pode sobreviver e sobrevive, realmente, não só às desintegrações secundárias que o afetam no curso de sua vida terrena, como também à última desintegração resultante da morte corporal. Na presença desta confirmação inesperada do seu sonho mais caro, podem muito bem resignar-se a sacrificar o conceito insustentável e restrito do unitário, que foi tudo o que a filosofia do senso comum pôde afirmar. O eu consciente de cada um de nós ou, designando melhor, o eu empírico ou supraliminar não pode compreender a totalidade de nossa consciência e de nossas faculdades. Existe uma consciência mais vasta, com faculdades mais profundas, da qual a consciência e as faculdades desta vida se desenvolveram em consequência de uma seleção. A maioria dessas faculdades permanecem latentes durante a vida terrena e só se restabelecem em toda sua plenitude depois da morte. Cheguei lentamente a essa conclusão, que tomou para mim a forma atual há uns 14 anos, como consequência de profundas reflexões baseadas em provas que se multiplicavam progressivamente. Trata-se de um conceito que foi até agora considerado como exclusivamente místico. Se eu agora me dedicar a dar-lhe uma base científica, não terei a oportunidade de poder formulá-lo em termos definitivos, nem de apoiá-lo com a ajuda de bons argumentos, que só uma experiência mais extensa é capaz de fornecer. Mas o valor desse conceito aparecerá aos olhos do leitor, se examinar a sucessão das diferentes provas expostas neste livro. As críticas que se formularam até aqui ao meu conceito não me parecem bastante decisivas para inspirar-me a menor dúvida quanto ao seu fundamento. Normalmente, ao menos, disse um crítico resumindo em poucas palavras a opinião corrente toda a consciência que temos num dado momento corresponde à atividade que se realiza no cérebro no mesmo momento.
Existe um estado de consciência unitário que acompanha todas as excitações cerebrais simultâneas e cada porção do processo cerebral contribui para a constituição desse estado. Nenhum dos processos cerebrais é capaz de separar-se do resto e ter a sua própria consciência. Esse é, sem dúvida, o dado aparente da consciência, mas nada mais. Já demonstramos que as noções da consciência necessitam de maiores correções do que pode parecer ao observador superficial. E não temos, sem dúvida, o direito de considerar como conteúdo da consciência o que nela não encontramos, ou de admitir, por exemplo, que se pode provar que uma consciência separada do organismo não existe, pela simples razão de que não sabemos nada a seu respeito. Mas, à medida que reveste uma expressão mais científica, esse conceito da consciência unitária tende a se tornar mais natural. Repousa sobre a concepção principal do homem, de que é uno. A psicologia experimental tende a debilitar e desmembrar essa concepção, ao admitir a coexistência de graus de consciência localizados no cérebro e que não são, em caso algum, redutíveis a um estado único. Aqueles mesmos que pretenderiam permanecer neste lado da posição que ocupa experimentam a necessidade de recorrer a metáforas para expressar as diferentes correntes de percepções que sentimos coexistir em nós. Falam de margens da consciência comum, de associações marginais, de percepção ocasional de correntes de intensidade débil. Todas essas metáforas podem ter sua utilidade no domínio em que a metáfora constitua nosso único meio de expressão, mas nenhuma delas consegue abranger os fatos colhidos até hoje. E, por outro lado, não há necessidade de dizê-lo, existe uma quantidade enorme de frases que colocam as questões da alma e do corpo, do espírito do homem e dos espíritos exteriores em termos que nada têm de científicos. Necessitamos de uma fórmula de aplicação mais vasta e que repouse o menos possível sobre suposições. E uma fórmula semelhante não é tão difícil de encontrar. A ideia de limiar, da consciência, de um nível que um pensamento ou uma sensação devem ultrapassar para entrar na vida consciente, é tão simples quanto familiar. A palavra subliminar, que significa o que está sob o limiar, já foi empregada para designar as sensações demasiadamente débeis para serem diferenciadas individualmente. Propõe estender o sentido desse termo, de modo a ser empregado para designar tudo que se encontra sob o limiar comum ou, se convier, fora do limite comum da consciência. Não só esses estímulos débeis, que a própria debilidade obriga a ficarem submersos, por assim dizer, mas também muitas outras coisas semelhantes que a psicologia atual apenas percebe. Sensações, pensamentos, emoções que podem ser fortes, definidas e independentes, mas que, em virtude da constituição mesma do nosso ser, emergem raramente nessa corrente supraliminar de nossa consciência, que identificamos a nós mesmos. Como reconheço, e tratarei de justificar minha opinião durante o desenvolver desta obra, que essas emoções e pensamentos submersos possuem as mesmas características das que associamos com a vida consciente, acredito-me autorizado a falar de consciência subliminar ou ultramarginal que, como veremos, manifesta-se, por exemplo, por meio de frases escritas ou faladas tão complexas e tão coerentes que se diriam ditadas pela consciência supraliminar. Empregando esses termos, não pretendo absolutamente afirmar que existe sempre em nós dois eus correlatos ou paralelos. Designaria melhor por eu subliminar a parte do eu que permanece ordinariamente subliminar, e admito que possa existir não só cooperação entre essas duas correntes de pensamentos quase independentes, mas também mudanças de nível e variações da personalidade, de tal forma que o que está sob a superfície pode chegar à superfície e manter-se ali de maneira mais ou menos provisória ou permanente. E considero, por fim, que todo eu do qual possamos ter consciência nada mais é que fragmento do eu mais vasto que de cada vez se revela,
modificado e limitado por um organismo que não permite a sua manifestação plena e completa. Mas essa hipótese se encontra evidentemente exposta a duas objeções que até certo ponto se neutralizam. De um lado foi atacada, como já dissemos, por ignorar abusivamente os fatos sobre os quais pretende apoiar-se, por atribuir aos momentos transitórios da inteligência inconsciente uma continuidade e uma independência maiores das que na realidade possuem. Essas ondas que se produzem na superfície podem ser explicadas, argumentam, sem que nos vejamos obrigados a admitir a existência de fontes e correntes nas camadas profundas da personalidade. Mas encontraremos em seguida um grupo de fenômenos que nos mostrará esses afloramentos subliminares, os impulsos e as comunicações que chegam das camadas profundas da personalidade às camadas superficiais, diferindo, com frequência, pela sua qualidade, de todo elemento conhecido de nossa vida supraliminar ordinária. São diferentes porque implicam uma faculdade da qual não tivemos nenhum conhecimento precedente e por serem produzidos num meio do qual não tivemos até hoje ideia alguma. Toda a minha obra visa justificar essa ampla afirmação. Ao admitir, para facilitar a discussão, que isso seja exato, veremos em seguida que o problema do eu latente muda inteiramente de aspecto. A telepatia e a telestesia, captação de pensamentos e percepção de cenas distantes sem intervenção dos órgãos sensoriais conhecidos, sugerem uma incalculável extensão de nossas faculdades mentais e uma influência exercida sobre nós por espíritos mais livres, menos embaraçados que o nosso. E esta segunda hipótese, que pretendia explicar todos os fenômenos paranormais pela ação dos espíritos desencarnados, parece à primeira vista simplificar o problema e foi desenvolvida por A.R. Wallace e outros até o ponto de eliminar a hipótese gratuita e incômoda, segundo ele, de um eu subliminar. Aparecerá claramente, assim espero, durante o desenvolver desta obra, a hipótese de uma intervenção e uma direção espirituais quase contínuas, que se torna realmente necessária a partir do momento em que se negam ao homem as faculdades subliminares, cuja existência afirmo. E o meu conceito de um eu subliminar aparecerá, ao mesmo tempo, não extraordinário nem inútil, mas como uma hipótese limítrofe racionalista, se aplicarmos aos fenômenos que, à primeira vista, sugerem efetivamente a opinião mais extremada de Wallace, mas que eu explico pela ação do próprio espírito do homem, sem recorrer à intervenção de espíritos estranhos. Não quero dizer que essa explicação seja aplicável a todos os casos, nem que implique na exclusão completa da hipótese dos espíritos. Essas duas opiniões, pelo contrário, apoiam-se e corroboram-se mutuamente, porque esse poder de comunicação à distância existe. Mesmo que o atribuamos ao nosso próprio eu subliminar, podemos, nesse caso, influenciar-nos mutuamente à distância pela telepatia. E se os nossos espíritos encarnados podem trabalhar assim, de um modo independente, pelo menos na aparência, do organismo carnal, temos então uma presunção a favor da existência de outros espíritos independentes dos corpos e susceptíveis de nos influenciarem da mesma maneira. Em suma, a hipótese exaustivamente debatida da intervenção espiritual aparece sempre após a do subliminar, mas esta hipótese intermediária deve parecer útil aos partidários de cada uma das outras duas hipóteses, mesmo que seja somente o começo de um estudo que promete delongar-se. Os que se negam a admitir a ação de outros fatores além dos espíritos das pessoas vivas ver-se-ão obrigados a formar uma convicção, a mais alta possível, das faculdades mantidas em reserva por esses espíritos enquanto vivos. Aqueles que creem na influência dos espíritos desencarnados encontrarão na nossa hipótese um ponto de transição e ao mesmo tempo uma norma para a inteligibilidade provisória da sua hipótese. As especulações desse gênero tornam particularmente interessante o estudo que abordamos. Mas independentemente da sua importância, no que diz respeito às provas da vida futura, o estudo futuro de nossa lembrança submersa,
desses processos que se realizam em nós e dos quais nada mais percebemos que fulgores indiretos, refratados, por assim dizer, parece, na época atual, ser exigido especialmente pelo espírito da moderna ciência. As investigações destes últimos anos mostraram sobre que base instável e complexa, feita de experiências ancestrais, repousa a vida individual de cada um de nós. Voltamos a percorrer, num processo de recapitulação, em forma de resumo e simbolicamente, desde o embrião até o organismo completo, toda a história da vida sobre a Terra, desde milhões de anos. Durante o decorrer de nossas adaptações a meios cada vez mais vastos deve-se ter produzido um deslizamento contínuo do umbral de consciência,